Então, a gente vai falar hoje sobre tabagismo, tá? Meu nome é Felícia, eu sou médica epidemiologista e eu sou teleconsultora aqui do Telesaúde. Aqui está o resumo dos meus dados. Então, assim, o tabagismo, ele é a principal causa de morte evitável no mundo nos dias de hoje. E por isso esse impacto tão grande de dia para combater o tabagismo, de todas as campanhas, de leis contra o tabagismo em locais públicos. Ele tem uma epidemiologia universal, ele tem um crescimento muito importante nos países em desenvolvimento, uma espécie de migração da indústria de fumo ocorreu nos países em desenvolvimento quando houve uma maior campanha, foi se cobrando mais impostos na venda do tabaco nos países desenvolvidos. Mesmo havendo um crescente no mundo e uma preocupação maior nos países em desenvolvimento, no Brasil a gente tem um panorama mais favorável. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o maior exportador de fumo do mundo. Então, sendo um país que contribui para a produção de tabaco, a gente tem um controle adequado, talvez não adequado, mas se aproxima do adequado dentro do nosso país. Em 1989, 33% da população adulta fumava. Em 2008, esse número já caiu para 17%. Há uma maior prevalência entre homens do que mulheres. Permanece tanto em 89 quanto em 2008. Esse número também permanece maior de homens do que de mulheres. O tabagismo ele é mais prevalente no Brasil entre homens, negros e pardos e pessoas com menor grau de escolaridade. Aqui a gente tem uma foto para causar um certo impacto, que é uma foto de uma criança de 2 anos, uma criança asiática fumando. Isso é para chamar a atenção que o tabagismo é uma doença pediátrica. 99% dos fumantes iniciam o tabaco antes dos 19 anos. A média de idade é entre 10 e 15 anos de início do tabagismo e cada vez está se iniciando mais cedo o hábito de fumar. O hábito é mais prevalente entre crianças ou adolescentes que têm algum adulto próximo fumante. Pai, mãe, irmão ou, quando adolescente, um melhor amigo fumante. O tabagismo está crescendo muito, é um hábito que está crescendo muito entre as mulheres jovens em todo o mundo. O que tem de importância isso? Tem um impacto na contracepção, porque os contraceptivos com estrogênio na composição aumentam o risco cardiovascular junto com o tabagismo. Tem impacto na gestação e no risco fetal. E uma coisa importante também é que as mulheres têm uma perda de função pulmonar maior, mais rápida, mais acelerada quando começam a ter DPLC. Então, a mulher DPLC vai ter uma doença de uma forma mais avançada do que o homem. Então, essa é a preocupação com relação ao tabagismo na mulher. Os riscos do tabagismo para a saúde. O tabagismo pode ser responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. É responsável por 30% de todos os casos de câncer. O tabagismo associado ao álcool tem importância na etiologia de câncer de boca, laringe, faringe e esôfago. A gente pode atribuir 75% dos casos de bronquite crônica e enfisema, que é somado às duas doenças DPLC, a gente pode relacionar 75% deles com o tabagismo. A gente relaciona 25% dos casos de cardiopatia isquêmica e doença cerebrovascular com o tabagismo. O risco de infarto agudo do miocárdio aumenta 3 vezes em mulheres e 6 vezes em homens que são tabagistas mais que 20 cigarros por dia, mais de um maço por dia. Uma coisa importante também de falar é sobre o tabagismo passivo. Cada vez mais se consegue relacionar o agravo à saúde que é o tabagismo passivo e por isso as leis e o controle do tabagismo, inclusive para as pessoas que não têm o hábito de fumar. É relacionado a infecções respiratórias, tanto em crianças quanto em adultos tabagistas. É relacionado a periodontites, mau hálito, dentes amarelados, a saúde bucal como um todo. O tabagismo causa comprometimento do paladar, do olfato e da visão. Causa problemas digestivos, osteoporose, altera a saúde mental. Os pacientes tabagistas têm maior risco de ansiedade, depressão, episódios de mania e esquizofrenia. Causa impotência sexual e infertilidade. Impotência sexual no homem e infertilidade no homem e na mulher.
Na mulher, o tabagismo é importante porque, quando associado ao contraceptivo com estrogênio, ele aumenta o risco de IAM, de infarto agudo do miocárdio, de tromboembolismo, de trombose venosa profunda, de tromboembolismo e de acidente vascular cerebral. O tabagismo na gravidez provoca abortos espontâneos, prematuridade, atraso de desenvolvimento fetal, baixo peso ao nascer e malformações congênitas. Na criança exposta ao tabagismo passivo, a síndrome da morte súbita infantil, atraso de aprendizado, pneumonia, otite, asma. E a sibilância na criança que não tem asma também, sibilância recorrente. A abordagem ao tabagista que deveria ser feita na ATS, na atenção primária. Então, quando a gente aborda um indivíduo tabagista e faz alguma intervenção para que ele pare de fumar, uma intervenção de menos de 3 minutos, a gente já aumenta as chances da pessoa parar de fumar de 2 a 5% para 5 a 10%. Então, se um tabagista não tiver nenhuma intervenção, a chance dele parar de fumar é de 2 a 5%. Se tiver uma intervenção breve, menor do que 3 minutos, essa chance dele parar de fumar dobra para 5 a 10%. Com uma abordagem intensiva, com 6 a 7 consultas, essa chance de parar de fumar vai de 10 a 25%. E a gente lembra também a abordagem cognitivo-comportamental, que é recomendada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, tem as cartilhas, que são 4 cartilhas para se fazer os acompanhamentos de grupos de pacientes para parar de fumar. Quando a gente vai testar a dependência química, então, o teste mais utilizado para se testar a dependência química do tabagista é o teste de Fadderstone. Ele tem alguns itens que nos mostram o quanto a dependência química é importante naquele fumante, porque ele pode ter fumar uma grande quantidade de cigarros por dia, mas ele pode ter uma maior facilidade de parar de fumar por não ter uma dependência química tão importante. Ser muito ligado, ter uma dependência psicológica, emocional maior ao cigarro do que uma dependência química verdadeira. Então, está em maior risco, né? O paciente que, quando acorda, fuma o primeiro cigarro dentro de 5 minutos. Quanto mais cedo ele fuma o primeiro cigarro ao acordar, maior o grau de dependência química que ele tem. Quando ele não consegue ficar algumas horas sem fumar em locais públicos. Quando ele relata que o cigarro do dia que traz mais satisfação é o primeiro cigarro da manhã. Quando fuma mais que 20 cigarros, mais que 30, maior ainda o grau de dependência. Quando o paciente fuma mais frequentemente pela manhã, ele é também um paciente que tem um grau maior de dependência. E quando ele fuma mesmo doente, quando precisaria estar de cama a maior parte do tempo. Então a gente faz o teste, normalmente o entrevistador aplica o teste sem que o paciente veja as perguntas. Se faz as perguntas, se soma os pontos. Então, por exemplo, se é um paciente que fuma o primeiro cigarro 5 minutos depois de acordar, acha difícil ficar sem fumar em locais públicos. Então, ele já tem 3 pontos, mais 1 ponto, 4 pontos. Ele não diz que o primeiro cigarro da manhã seja o que mais lhe satisfaz. Então, no item 3 ele teria 0. E ele fuma mais de 20 cigarros por dia, os outros não considera. Esse paciente já teria, de 21 a 30, ele já tem 6 pontos. Se ele tem 6 pontos, ele está ali. Quando a gente for ver o grau de dependência, ele já tem um grau de dependência elevado. Então, uma coisa que basta o paciente fumar um primeiro cigarro de manhã para já aumentar 3, o primeiro cigarro antes de 5 minutos que acorda, para já aumentar em 3 pontos o grau de Fadderstone dele, para aumentar o grau de dependência. A gente sempre deve abordar no paciente tabagista, deve localizá-lo nos estágios de mudança. Os estágios de mudança são em que grau de motivação, em que grau está esse paciente em relação ao seu desejo e o que ele realmente anda fazendo para tentar parar de fumar. Na fase pré-contemplativa, o paciente nega a intenção de parar de fumar nos próximos 6 meses e ele não se acha dependente, ele não acredita que ele tem o maior risco de ficar doente. Ele até entende que exista o risco associado ao tabagismo, pode ser uma pessoa muito esclarecida, mas ela não associa, ela não consegue introjetar, ela não consegue entender que ela tem esse risco. Na fase contemplativa, uma fase de ambivalência. O paciente gostaria de estar sem fumar nos próximos 6 meses, ele consegue verbalizar isso, mas ele tem uma enorme dificuldade de tomar alguma atitude nesse sentido. Então, ele gostaria de parar de fumar nos próximos 6 meses, mas ele ainda não tomou nenhuma providência para que isso aconteça. Na fase 3, o paciente começa a se preparar para parar de fumar. Então, ele já tem atitudes
de reduzir o número de cigarros, de ficar horas sem fumar, de postergar o início do primeiro cigarro da manhã. Então, se ele costumava fumar, ele acorda 8 horas da manhã e costumava fumar depois do café da manhã, ele começa a fumar depois do almoço, ele consegue ficar algumas horas sem fumar. Ele tende a mudar para uma marca de cigarro mais fraco, o que é muito questionável, porque acaba, às vezes, o paciente fuma um cigarro com menos nicotina, ele acaba, às vezes, fumando um número maior de cigarros para compensar essa marca que tem um teor menor. Mas é importante porque isso nos sinaliza que existe uma preocupação com a sua saúde e uma intenção de parar de fumar. É importante, quando o paciente conta isso, a gente deixar registrado. Na fase 4, que é a fase da ação, ele realmente decide parar de fumar e para totalmente o consumo de cigarro. É nesse momento que ele enfrenta a abstinência, que é a fase mais difícil, a fase que mais precisa do apoio da equipe de saúde. A fase 5 é a fase de manutenção, que a gente deve estar sempre atento ao risco de recaídas. Os sintomas principais de abstinência, além do aumento do apetite, que é um sintoma que a gente não está relacionado diretamente à dependência química, mas que é muito observado, é o paciente que tem a fissura, aquela vontade quase incontrolável de se fumar novamente, e que ela passa em alguns segundos, tem que tomar uma água, dar uma volta, pensar em outra coisa, né? O paciente fica muito ansioso, aumenta o grau de irritabilidade, tem insônia, dificuldade de concentração e muitas vezes apresenta sintomas autonômicos, sintomas físicos, como na abstinência do álcool, sudorese, tremores. Não é muito comum no tabagismo, mas é uma coisa que acontece também. E agora, só para um resumo assim, em relação ao tratamento farmacológico, né? O tratamento, a abordagem cognitivo-comportamental, ela está indicada sempre, desde uma abordagem muito breve, numa consulta de rotina, até uma abordagem mais intensa, quando se questiona e se procura traçar um plano para ajudar o paciente a parar de fumar mesmo. Quando é que está indicada a farmacoterapia? Quando o paciente consome mais de 20 cigarros por dia. Quando ele é fumante de 10 a 20 cigarros por dia, se ele fuma o primeiro cigarro até 30 minutos após o acordar. Isso independente do score de Faddiston, mesmo que ele tenha um score menor. Quando ele tem um score de Faddiston igual ou maior que 5, e quando ele teve uma falha no tratamento com abordagem cognitivo-comportamental devido a sintomas de síndrome de abstinência. Esse é um dos fatores que acontece muito. Assim, o paciente já teve uma tentativa, mas teve falha, acabou voltando a fumar, então é importante se avaliar que nesse caso ele se beneficiaria do tratamento farmacológico. Quais são o que a gente tem de tratamento para oferecer para o paciente? Através do tratamento que é feito na parceria com o Instituto do Câncer, a gente tem disponível a terapia de substituição de nicotina e a bupropiona. Tá? Existem também estudos com a nortriptilina e a vareniclina, que são também, a vareniclina principalmente, drogas que têm um muito bom efeito no tratamento do tabagismo. Mas a gente tem disponível na rede pública, através dos grupos de tabagismo do INCA, quando tem profissionais capacitados, a terapia de substituição de nicotina com goma de mascar e com adesivos transdérmicos e a bupropiona. Então, assim, o que eu tinha para falar de básico assim, em relação ao tabagismo era isso. Agora eu queria ver quais são as dificuldades, quais são as perguntas de vocês e até a experiência que quiserem dividir com a gente em tratamento de tabagismo.